Deixa só um versículo para o nosso pastor. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Note aí que isso é para nós todos. Hoje é para ele. Mas este versículo é para todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: os que forem sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre, eternamente. Esta é a vida dos filhos de Deus, que estão nessa terra, ensinando a palavra de Deus. Resplandecerão como o resplendor do firmamento. Capítulo 12, versículo 3. Os que muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas, sempre. Pode vir luta, tribulação, como aconteceu com os discípulos, semi-aprisionados, colocados em troncos, mas estão lá dentro daquele lugar, no calabouço, e o Senhor está vendo com uma tocha acesa, com o brilho de uma tocha acesa. Ali está o meu servo, que brilha como as estrelas para mim. Glória a Deus, assim seja cada dia a vida do nosso pastor e todo este exército de obreiros que aqui está. Quero dar nosso abraço em nome da diretoria ao pastor Genário, companheirão, como disse o nosso irmão Aldinei, pastorzão da igreja principal. Glórias a Deus. Em nome da diretoria, irmãos, quero também passar para ele a lembrança. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? Coisa boa, coisa maravilhosa, né? É o Senhor que fez isso, né? Graças a Deus, irmãos. É um ano, irmão, não é fácil não, né? Se a gente for contar em minutos, segundos, horas, semanas, meses, olha, é tanta coisa que acontece, mas nós chegamos até aqui, né? Graças a Deus que você chegou até aqui, né? O nosso pastor, ele completou mais um ano de vida na segunda-feira, dia 11. E a partir dali já começou uma nova contagem, né? Agora, a alegria nossa por ele ter completado é a mesma também de você, no seu dia, ter chegado também nesse dia. E você está aqui nessa noite. Glória a Deus, quantas batalhas e lutas nós vencemos, né? Quantas dificuldades, eu quase 14 dias lá com Covid, vai, não vai, mas estou aqui. Eu estou aqui para quê? Para glorificar a Deus, aleluia. Você também passou pelo seu pedaço aí, mas você também, aleluia, está aqui para glorificar a Deus. Dia de alegria, dia de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos, a banda Pedro vai tocar daqui a pouquinho, né? Preparado aí, daqui a pouquinho vai estar em atuação. Agora, nós vamos já virar um pouco a página. Antes da palavra, nós vamos ouvir também a família, né? Nosso pastor, os irmãos sabem que ele tem 2 filhos, né? E eles estão presentes, né? Fica de pé aí, Suzane. Suzane está ali com as filhinhas, que pensa. Está ali o Gerson também, olha que maravilha. Nossa irmã Raíssa, né? Está ali, membro da família. Nossa irmã Aparecida, nossa irmã Sueli. Vamos ouvir assim, né? Os irmãos querem assim também agradecer a Deus, porque, irmãos, o pastor, ele tem uma família por trás dele, né? Ele não está só, ele tem uma família. Os irmãos querem agradecer a família do nosso pastor. Vamos concordar dizendo um amém bem forte. Amém! Oh, glória! Suzana, vem aqui primeiro, depois eu peço.
fala muito melhor do que eu. Mas o que eu posso deixar aqui é falar como filha, né? Um bom exemplo de pai, de paternidade que eu tenho. A minha referência de paternidade é muito bem construída em relação ao meu pai, pelo homem de Deus que ele é e pelas todas as situações que a gente viveu juntos, né? Tanto na minha vida adulta, né? Com muitas tribulações e tal. Eu pude aprender muitas coisas e ultimamente, né? A gente tem um relacionamento mais próximo, né? Recentemente eu vim morar com meu pai novamente. Ele ficou muito feliz por ter uma outra ajudadora dentro da casa dele. Pois é. E daí a gente poder ajudar nas questões com a minha mãe, né? E auxiliar o restante da família. Mas, assim, o mais interessante é o seguinte, que a gente aprende muito da Bíblia, aprende muito de relacionamentos, do nosso relacionamento com Deus, mas o servir começa dentro de casa. E eu garanto aos irmãos que o pastor serve-nos muito bem. Serve muito bem, é um pai muito atencioso, ele é um marido exemplar, né? Ele cuida muito bem da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito caprichosa, né? E eu fico muito feliz por ter essa referência de pais, né? De um casal abençoado, né? Que não tem a ver com dinheiro, com vida social, com vida de relacionamento, de carreira. A gente coloca nos nossos filhos uma expectativa muito grande numa frase que a gente fala, olha, você estuda para ser alguém na vida. Mas na minha casa a gente aprende a ser alguém para o reino. É diferente. Não só um filho que seja bem sucedido nas suas questões profissionais, mas o quanto que você está se importando, né, para ser um exemplo para o seu filho enquanto reino, né? O quanto que você consegue fazer com que o seu filho reflita na sua vida. Então nada disso é falado, né? Isso é só assistido, né? Os pais, eles ensinam, os seus filhos estão atentos às suas ações, então não é só as suas broncas, aquilo que vocês falam, e sim, o mais importante é o que você consegue refletir do caráter de Cristo. E isso a gente consegue dar testemunho do pastor como um excelente pai, um excelente pastor. Eu não consigo ver o meu pai desse lado de pastor, porque ele nunca foi meu pastor. Quem foi outro pastor, ele me deu essa oportunidade, né? Mas eu vejo ele como uma referência de homem de Deus, sem dúvida, em tudo. Eu precisei ser orientada na minha vida e sempre a gente vinha conversar, mas assim, com a Bíblia assim aberta, assim, a gente vai conversar sobre o quê? Sim. Aconselhamento sempre vinha com um versículo atrás, ou sempre um ensinamento, e isso é o mínimo aceitável para um homem de Deus, né? Que a vida da gente seja pautada com a regra de Cristo, né? Que a gente possa refletir o caráter de Cristo em tudo, em todas as coisas. Então, antes de ser o pastor que está aqui na liderança dos homens de Deus e tal, ele é um homem disposto a servir no mínimo, né? Que é a sua casa, a sua família, muito bem, a sua esposa. E isso eu tenho orgulho de poder falar e poder dividir com vocês aqui, né? Pela simplicidade dele, né? E eu fico muito feliz por isso. E não deixando só pelas minhas palavras, né? Eu gostaria de deixar também um versículo na palavra de Deus, né? Que eu sempre o vejo também pelas madrugadas levantando para interceder. E de manhã, quando amanhece o dia, ele está aqui com vocês no matutino, né? Ele fica chateado quando ele não consegue vir para esse matutino. Mas os irmãos sabem que é muito difícil, né? Essa questão do cuidado. Mas eu vou deixar aqui um versículo que eu acho que parece muito com ele e as intercessões dele sobre todas as pessoas que ele ama. Que fica em Salmos 25, que diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Que o pastor possa continuar sendo esse homem de Deus pacífico, mas que consiga refletir o caráter de Cristo
né? E não só na passividade, mas sendo pelo que o Senhor nos chamou de justos, né? Não ser, saber usar essa regra de Cristo para a gente poder estar usando a vara com amor também, com muito cuidado, com muito zelo pela obra de Deus, e ele continua sendo esse homem de Deus que seja apegado às coisas de Deus, né? Com zelo, com capricho, né? E espero que naquele dia ele possa testemunhar daquilo que, mostrar para o Senhor tudo aquilo que ele tem feito aqui na casa do Senhor, né? E em nossas vidas. Eu acredito que ele tem uma história particular com cada um aqui nessa igreja. Ele está há muitos anos nessa igreja, ele tem quase a minha idade nessa igreja, né? Ele chegou aqui bem antes do meu avô. Então, assim, eu tenho muito orgulho dele, da obra dele, do ministério, e pelo homem de Deus na simplicidade que ele é, né? Ele consegue ser a melhor pessoa do mundo em Cristo. Também o amo como irmão em Cristo. Se não fosse meu pai, eu amaria igualmente. Bom, que Deus possa abençoar ele, em nome de Jesus. Duas filhas da nossa irmã Suzane, que são membros da família abençoada que Deus tem dado ao nosso pastor. Também queremos identificar também que veio acompanhando nosso pastor Luiz, lá em nome do Zé, o nosso irmão Paulo, né? Levanta a mão aí, irmão Paulo. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Nosso irmão Diácono Gerson, logo em seguida, nós vamos ouvir a banda Ebenezer tocar, né? E no horário enquanto a banda estiver tocando, nós estaremos contribuindo, né, para a obra do Senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de Salmos, número 37. Salmos 37, 23. Assim está escrito: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não que eu já tenha chegado a algum lugar, ou que seja alguém portador de algum profundo conhecimento, mas penso que até aqui onde caminhei, aprendi algumas coisas da maneira mais inteligente, julgo eu, que é com a observação. Às vezes, quando observo um líder, e eu consigo colocar nesse nicho grandes amigos pastores, grandes amigos que são referência de Deus, nós vemos com clareza que a vida daquele que o Senhor chamou para si, desde muito antes da confirmação do seu ministério e da execução do mesmo, é uma vida repleta de extremas dificuldades. Posto que, ao que parece, o Eterno, que é aquele que tudo pode, como nos bem ensinou o Spurgeon, antes de usar alguém verdadeiramente, antes dele usar realmente o homem, ele o quebra em muitos pedaços primeiro. De forma que, quando observamos a trajetória de qualquer grande homem que tomou grande vulto na execução do seu ministério, nós observamos que este homem é alguém que traz em si profundas marcas na alma. Durante esse processo, não é impossível que ele se veja sozinho. Durante esse processo, não é impossível que, por muitas vezes, ele pense em desistir. Não é impossível também que a grande soma dos fardos que Deus
o faz carregar e dos grandes experimentos de Deus para aprovar o seu corpo, alma e espírito o desanime, a ponto de a sua feição abater, seu espírito cansar e alguns que estão ao redor, por vezes, pensarem que o melhor mesmo é que esse homem que aparentemente não está suportando as suas provações, desista do seu ministério e vai fazer outra coisa. Mas o salmista nos diz algo aqui maravilhoso, que os passos do homem bom, eles não são aprovados pela maioria. Os passos de um homem bom não são aprovados pelas bocas que batem. Os passos de um homem bom não são aprovados por quem tem mais estudo ou menos estudo, quem chegou mais longe ou menos longe. Aquele a quem Deus chamou, aquele a quem Deus investiu, creu e colocou sobre ele responsabilidades, este homem bom tem os seus passos aprovados pelo Senhor. Uma vez que o Senhor aprova esses passos, independente do que qualquer pessoa possa dizer, independente das opiniões que surgem, ele é o escolhido de Deus. Eu tive a oportunidade, por esses dias, de conversar com uma pessoa justamente sobre isso, sobre a presidência do meu pai aqui nessa igreja, e ele me disse: como você sabe que realmente foi Deus que colocou o seu pai lá? Você tem alguma certeza? Eu falei: eu tenho algumas certezas, mas eu poderia compartilhar contigo o seguinte: Deus é aquele que sempre chama alguém improvável para colocar em um lugar de destaque. Deus é aquele que sempre chama alguém que as pessoas, por vezes, nem acreditam nele, para colocar à frente das suas coisas. Quando Deus quis um governador para todo o Egito, ele chamou um cadeireiro, acusado de estupro. Quando Deus quis um grande rei para liderar o seu povo, ele vai buscar um garotinho lá de trás das malhadas. Quando Deus quis um homem para ser o leão dos profetas, ele chama alguém que quase não tem passado na Bíblia e coloca como o leão dos profetas. Quando ele quis um substituto para este homem, ele vai buscar alguém de trás da 12ª junta de bois, um improvável, alguém que à vista de todos talvez não fosse alguém tão importante assim, mas aos olhos do Senhor este era um homem bom. E o Senhor, que é o dono da obra, escolheu e colocou no seu devido lugar. Eu dou glórias a Deus por essa igreja, por este ministério, por esses irmãos que estão aqui, que nos dão suporte ano após ano. Ninguém pode liderar uma igreja que não o ajuda. Ninguém pode liderar uma igreja que não colabora. Meu pai tem carregado muitos fardos. Alguns eles compartilham com os senhores. Outros ele compartilha conosco. Outros eu tenho certeza que ele não conta para ninguém. Mas Deus os tem sustentado de pé. Eu louvo primeiro a Deus que tudo pode. Aquele que chamou ele lá de Pernambuco. Chegou no Rio, não tinha nada no bolso. E tirou ele de monturo, literalmente. Tirou ele de um monturo e colocou aqui sentado. Junto com os príncipes do seu povo. Dou graças a Deus porque esta igreja é uma igreja que guarda costumes muito antigos, dos quais eu amo, e entende que a palavra é de Deus, a obra é de Deus, é Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que batiza com o Espírito Santo, é Deus que levanta, é Deus que coloca A e B no seu devido lugar. Quem salva também é Deus, e a palavra também é de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus por esse ministério. E eu dou graças a Deus pelo Pai que Ele me deu, que é uma pessoa de alta resiliência. É um homem bom, como eu posso afirmar para os senhores. Nunca vi abatido, nunca vi triste,
Nunca vi preocupado. Nos seus piores momentos, nos momentos de maior angústia da nossa família, lá estarei dizendo sempre a mesma coisa: vamos orar, que Jesus vai nos dar uma resposta. Como exemplo disso, eu posso dar o dia que eu e minha irmã fomos visitar a mamãe no hospital. Depois da perda do nosso avô, que foi algo bem traumático para a gente, mamãe estava no hospital sem reconhecer a gente. Minha mãe olhava para a gente assim e não sabia quem a gente era. Aí a gente foi conversar com o médico disse: nunca mais anda, nunca mais fala, esse aqui é o novo normal da sua mãe. Ela não, provavelmente vocês vão ter que carregar ela para todo lugar, vai ter que ter a fraldinha dela, vai ter as coisas dela, e vocês vão ter que se acostumar com isso. Quando eu conversei com meu pai sobre essa situação, que aparentemente era irreversível, ele me disse uma coisa só: a gente vai orar. Mamãe chegou aqui andando hoje. Mamãe consegue falar, come sozinha, bebe sozinha, diz que Jesus é bom, fala a língua estranha. Esse é o pai que eu tive, que nos piores momentos me ensinou que a gente não deve olhar para a palavra do especialista, a gente não deve olhar para a palavra da maioria, a gente deve olhar para cima, os passos do homem bom, o caminho daquele que caminha corretamente, o caminho do salvo é pautado pela aprovação de uma pessoa só. Eu fico pensando que essa presença a gente não consegue forçar em ninguém, irmão. É Jesus que está aqui confirmando o que eu estou falando. Pai, que o Senhor Deus, que é aquele que tudo pode, permaneça a estender as mãos dele, que são poderosas sobre a sua vida. Ainda que o Senhor caia, ainda que aconteça uma tragédia, saiba que o Senhor tem filhos que te amam, uma família que te ama, um povo que certamente vai interceder pelo Senhor, porque a gente te conhece. Que naquele grande dia, quando todos nós, com júbilo, encontrarmos os heróis e atravessarmos os portões de pérola para junto do Senhor, que eu possa te ver e estar contigo naquele momento.